Contratação chegando no Ceará, a busca por um novo treinador e também repercussões sobre o último jogo e preparação para a próxima partida são os temas que nós vamos discutir hoje no Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro. Eu sou Daniel Farias, é uma alegria receber você com a gente. Já vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e também compartilha esse vídeo com outros torcedores do Ceará. Mas sem mais delongas, vamos aos nossos assuntos do dia. E eu vou pedir para você ficar até o fim desse vídeo, porque no finalzinho vai ter uma informação importante sobre contratação chegando no Ceará. Bem, vamos lá falar sobre o jogo de sábado, a busca do Ceará por um treinador e também o foco no jogo contra o Juventude. Como que vai ser essa semana do Ceará, tanto dentro de campo como também essas movimentações dos bastidores. Meus amigos, que jogo ruim do Ceará no sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sei se vocês estiveram no estádio, se acompanharam de casa, mas o Ceará foi derrotado por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, num jogo muito abaixo do esperado em termos de atuação. É claro que de tudo isso, o pior é o resultado. Você perder em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto é muito ruim, né? Ainda mais diante do momento que o Ceará se encontra, precisando se recuperar na tabela, precisando subir ali para a parte de cima, para tentar figurar entre os cotados, entre os candidatos ao acesso, algo que hoje está tão distante ali em termos de classificação. A derrota por si só ela já é terrível, mas eu acho que a forma como ela aconteceu foi ainda pior, porque o Ceará teve uma atuação, talvez uma das mais ruins dessa temporada de 2026. O Ceará, no primeiro tempo, por exemplo, ele não conseguiu finalizar a bola na direção do gol para que o goleiro da equipe adversária do Botafogo de Ribeirão Preto fizesse uma defesa uma vez sequer. Isso já mostra a dificuldade que o Ceará teve. A gente estava conversando nos bastidores, até mesmo na nossa transmissão, com o J. Rômulo, com o Wilton Bezerra, traçando um paralelo com um jogo que o Ceará fez há pouco tempo nesse mesmo estádio, no PV, que foi aquela partida contra o Avaí. E para você que acompanhou aquele jogo contra o Avaí, o começo foi totalmente diferente. Lá naquela partida contra o Avaí, pressionando, criando oportunidades, o Melk muito bem, criando chances, o próprio Wendel Silva se esforçando bastante também, o Matheus Araújo, enfim, um Ceará propositivo, um Ceará criando, um Ceará, como é que eu posso dizer, com vontade de atacar. Não estou falando assim de uma vontade de jogar, mas uma vontade de atacar. Sabe quando o jogo começa e você percebe, esse jogo vai ser bom para o meu time, ou deve ser bom, porque o time já começa no 220, o time começa pressionando, com boas chances, já o goleiro adversário começa a fazer defesa, a bola bate na trave, enfim, aquele jogo de pressão desde os primeiros minutos, que é o que se espera, pelo menos na minha opinião, acredito que a sua também seja, quando se joga em casa, precisando vencer. Só que a rotação que o Ceará começou o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi exatamente a contrária. O Ceará começou muito lento, trocando passes. Foi o Botafogo que começou a se insinuar no ataque. Aqueles três jogadores, né? O Kevin de um lado, o Jefferson nem de outro e centralizado o Igor. Aquele Igor Kleber que jogou no Ceará e foi muito mal aqui. Esses três jogadores foram muito bem na partida. E começaram a pressionar, começaram a criar oportunidades, começaram a dificultar a vida do sistema defensivo do Ceará. E dava pra gente perceber que parecia que era o Botafogo que estava jogando em casa. Até achei uma boa presença de público, 5.000 torcedores, os que estavam lá cantaram, apoiaram bastante, mas o time não respondeu dentro de campo aquilo. Então foi um primeiro tempo muito abaixo do Ceará, saiu para o intervalo vaiado pelo torcedor e olha que naquele momento o jogo estava 0-0. No segundo tempo, o cenário não muda muito no começo ali da segunda etapa. O Mozart, ó, os hábitos antigos. O Batatais não mexeu no intervalo. Eu achava que ele iria mexer diante da atuação muito abaixo do time. Ele até colocou três jogadores ali para aquecer. A gente percebeu, eu estava ali na beira do gramado, vi quando ele chamou ali por volta dos 35 do primeiro tempo. O Luca, o Enzo e o Sanches para o aquecimento. Eu imaginava então que ele já viria pelo menos com uma ou duas alterações no intervalo, mas isso não aconteceu. Aí lá para os 8 minutos ele mexeu, também não entendi muito bem. Né? Ele disse na coletiva que imaginava que a conversa seria suficiente para isso, pelo visto não foi. E aí quem abriu o placar foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Aos 21 minutos, agora eu estou na dúvida se foi 21 ou 31, acho que foi 31. Aos 31 minutos do segundo tempo,
falta cometida pelo Ceará ali perto da grande área. O Rafael Gava, que é o camisa 10 do Botafogo, foi para a cobrança e acertou um chutaço. Eu vi alguns torcedores comentando que teria sido falha do Richard, eu não achei. Eu acho que a bola foi ali, ela até bate na trave, tá certo? E acerta o gol, o único gol do Botafogo na partida. O Ceará ainda ensaia ali uma pressão. Nos minutos finais ele conseguiu criar, aí levantou o questionamento, puxa, por que ele não fez isso desde o começo do jogo? Não entendemos. Mas enfim. E aí ele até consegue marcar um gol aos 42 minutos, mas o gol é anulado, tem ali uma polêmica, mas depois ficou esclarecido, né? Porque a regra da arbitragem, a regra do futebol brasileiro diz que se a bola toca no braço ou na mão de um jogador e ela já vai na direção do gol e é o gol, ou seja, o último toque na bola antes do gol foi num toque de braço ou de mão, independente do braço estar aberto ou colado, esse gol deve ser anulado. Eu não sei se eu concordo, não concordo com essa regra. Puxa, para ser pênalti, o braço colado não é considerado, por que para ser gol ele é considerado? Não deveria ser, deveria ser pesos iguais, na minha visão. Mas a regra diz isso, então assim, o que é que eu estou querendo dizer? Que o árbitro ele foi condizente com a regra, mas o nosso questionamento tem que ser sobre a regra, que eu acho que não é muito adequada, não é muito correta, mas enfim, quero saber também a opinião de vocês, mas isso não apaga a atuação ruim, a atuação abaixo do Ceará. Vamos já falar sobre contratação. Fica até o fim desse vídeo, que nos minutos finais nós vamos falar sobre contratação chegando no Ceará. Fica aqui, não sai do vídeo, tá certo? Enfim, o Ceará perdeu por 1-0, resultado muito ruim. Vamos ver aqui como é que está a situação na tabela da Série B. Qual é a posição que o Ceará ficou depois dessa 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará está na 14ª posição, com 17 pontos em 14 jogos. A distância dele para a zona é de apenas 3 pontos, porque o primeiro time dentro da zona é o Londrina, que tem 14. O Ceará está 3 pontos da zona. É bem verdade que a distância para o G6 não é tão grande assim. O primeiro time dentro do G6 é o Fortaleza, rival do Ceará. Está com 22 pontos, ou seja, 5 pontos a mais. Então não é uma distância ainda gigantesca. Mas hoje ele está mais perto da zona do que do G6. Mas ainda tem margem para se aproximar. A gente está vendo, é 5 pontos a distância, não é absurda. Mas para isso ele precisa voltar a pontuar. Para isso, ele precisa voltar a vencer. Para isso, ele precisa de mais organização. E ele não está tendo isso. Pelo menos não demonstrou isso no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É bem verdade, veio de uma boa vitória sobre o Avaí, um empate ali mais ou menos com o Criciúma, mas esse resultado foi muito ruim contra o Botafogo. Próximo passo será no domingo, jogo difícil contra o Juventude fora de casa, 11 horas da manhã, lá no Alfredo Jaconi, e depois pega o Goiás também fora de casa. É bem verdade que o Goiás também não está bem. E é sobre o Goiás que eu queria falar também nessa reta final, porque um dos nomes que interessa ao Ceará é o do Daniel Paulista. Ele sempre foi traçado como um dos favoritos internamente no Ceará. Qual é o problema? Ele está empregado no Goiás. Só que o Goiás enfrenta um momento super turbulento. Nessa última rodada perdeu de 3-0 em casa para o Operário, se eu não me engano. Isso mesmo. Ontem à noite, né? Ontem, que foi domingo à noite, 6h30, Goiás 0, Operário 3. Então, assim, o momento está muito turbulento. O Daniel Paulista não foi demitido até o momento desse vídeo, mas ele pode ser. E aí, se ele for demitido, certamente o Ceará vai tentar trazer a contratação do Daniel Paulista. Então, aguardar aí os próximos passos e também o futuro do Daniel Paulista lá no Goiás. Para a gente encerrar o nosso vídeo, como prometido, contratação. O Ceará acertou a contratação de um atacante. Um atacante está acertado com o Ceará. O nome dele é o Rian. É o Rian Santana, do CSA. Ele tem 25 anos. Nessa temporada, soma 15 gols em 26 jogos pelo CSA. Ele é o atual artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro, 4ª divisão. É um jogador que chama atenção realmente por esses números. Ele é ponta, é um jogador ali mais de velocidade e tem números muito expressivos nessa temporada. Qual é a questão? Ele vai assinar contrato em definitivo com o Ceará até o fim de 2027, possibilidade de renovação por mais um ano, mas tem um porém em toda essa história. Ele só vem para o Ceará depois que o CSA for eliminado ou terminar a sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, se o CSA for eliminado, ele vem para o Ceará. Se o CSA for avançando, ele permanece lá. E quando terminar a Série D, ele vem. Então, quando que ele vem? Quando o CSA ou for eliminado ou chegar ali e terminar a final da Série D do Campeonato Brasileiro. A final está marcada para setembro. A gente não sabe se o CSA vai chegar na final ou não. Mas é uma contratação que o Ceará acertou, ele já deve ser anunciado quando terminar então essa Série D e vai reforçar o setor de ataque do Ceará, que não tem mais Fernandinho, não tem mais Pedro Henrique,
pontas aí que deixaram o Ceará. O que você acha sobre essa contratação? Quero saber a sua opinião. Mas enfim, vídeo chegando ao fim. Amanhã a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre o Ceará Sporting Clube. Não se esqueça do like. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo, torcedor.